porque eu acho que o Renato, ele conviveu muito com o Tirone, e ainda, obviamente, convive aqui no UOL, e ele começou com esse negócio de zica reversa. Porque óbvio que o Melved, com o Tite, especialista em pontos corridos, vai ser campeão brasileiro. Põe aí, eu tenho certeza, pode colocar aí as nossas previsões. O que a gente acha que vai dar? Primeiro eu e o Renato, Brasileirão lá. Melved, para mim, Libertadores, River Plate, só porque afinal eu acho que vai ser no Monumental, eu acho que a Comebol e talvez faça uma força para isso acontecer. A Copa, e acho o River um bom time. A Copa do Brasil, acho que dá Palmeiras, né? Não ganhou ano passado, não ganhou no outro, na hora do. Faz tempo que o Abel não ganha a Copa do Brasil, então tá desde 2020. E a Sul-Americana eu coloquei o Atlético. Ele estava em dúvida entre Atlético Paranaense e Inter, mas o Inter tem ele fica tão desconfortável, né? Estreou tão desconfortável na Sul-Americana, depois de ser eliminado na semifinal da Libertadores, para estar com vergonha disso, meio envergonhado na Sul-Americana, enquanto o Grêmio está na Libertadores. Então, acho que vai priorizar mais o Campeonato Brasileiro e o Furacão, no ano do seu centenário, vai querer o tri da Sul-Americana. O Renato, acho que vai dar Galo, e a gente vai falar um pouco do Galo, campeão de Cruzeiro. Tem a dó, né? Tá ganhando de 1-0 pelo empate. Professor, foi até demitido hoje o Larcamon. Na Libertadores vai dar Melvets, para a Copa do Brasil, Palmeiras, e eu e o Renato, a gente combinou na Copa do Brasil. E na Sul-Americana, o Inter. Vamos ver Alícia e Casão agora. Quem mandou vocês estarem aqui na segunda-feira? Vocês vão estar com a gente nessa furada dos palpites. Alícia, brasileiro, Melvets, olha lá, certeza, Alícia, a gente está com tudo. Libertadores, Palmeiras, Copa do Brasil, Atlético, e a Sul-Americana, o Inter. E o Casão, brasileiro, Palmeiras, Libertadores, Flamengo, acho que tá igual o Renato? Tá, né? Copa do Brasil tá diferente. Grêmio. Não. Brasileiro eu botei Galo. Ah, você pôs Galo, verdade. Bom, eu e Renato, 2 votos para o Melved, vai dar Melved. Copa do Brasil, Grêmio, que é especialista, né, nas Copas, o Renato. E a Sul-Americana, também o Atlético Paranaense. Casão, o brasileiro vai começar nesse final de semana, obviamente que tem os jogos aí de Sul-Americana e Copa Libertadores no meio de semana, mas a gente tem um time que está numa fila incômoda, assim como o Atlético teve nesses anos aí, que é o Inter. Além de ter tido já um tropeço nesse começo do ano, inesperado, ser eliminado pelo Juventude no Campeonato Estadual, o Inter é o time da Série A, dos grandões, há mais tempo na fila do Campeonato Brasileiro, completa esse ano 45 anos sem ganhar o título nacional depois do tri na década de 70, além desse tempo todo sem ganhar sequer um título, nem o Campeonato Gaúcho. O Cudê sabe dessa questão e parece, pelos nossos colegas gaúchos, que vai sim priorizar o Campeonato Brasileiro. Por que ninguém aqui acha que o Inter vai ser campeão brasileiro? Teve uma época que todo mundo achava o Inter favorito. O Inter favorito. Aí acho que não ganhou e ninguém fala mais que o Inter é favorito. Não, no meu caso, eu não coloco o Inter, porque eu acho que o Palmeiras, por ser bicampeão brasileiro e por ter um time, na minha visão, mais competitivo, né, do Brasil, um time mais competitivo, um time com um trabalho mental melhor, em pontos corridos, isso faz total diferença. Tanto que fez 2 anos seguidos. O Palmeiras, o Botafogo tinha 14 pontos na frente, não era? Do segundo, ano passado, quando começou a perder. E não era o Palmeiras. O segundo não era o Palmeiras. O Palmeiras estava lá no fim da fila dos times prováveis campeões. Lá no fim da fila. E foi, acabou o campeonato como campeão. Por quê? O Palmeiras tem um poder de reação muito forte. O Palmeiras consegue manter o foco mais tempo que os outros. Não é que o Palmeiras não perde o foco. Ele consegue manter o foco por mais tempo do que os outros, pelo menos os 2 anos seguidos. Ele consegue também ser equilibrado, né? Ser equilibrado. Então isso está fazendo toda a diferença nos 2 anos seguidos. Que o Palmeiras foi exatamente dessa maneira. Não foi brilhante, não jogou um futebol maravilhoso, até porque eu acho que o time mais técnico que tem no Brasil é o Flamengo. O Flamengo tem um time mais técnico, com mais alternativas técnicas, individualidades mais importantes. Mas eu coloco o Palmeiras nesse ponto no Campeonato Brasileiro. Assim, não é uma aposta, mas eu acho que tem a grande possibilidade de o Abel ser tricampeão brasileiro com esse time aí. Na Libertadores, eu acho que vai sair fora aquele negócio. O Flamengo não ganha nada ano passado, né? O Flamengo não ganhou nada ano passado. Esse negócio de campeonato muito longo, apesar do Tite ser bom nisso, vai perder muitos jogadores e tal, e de repente vai jogar as fichas no principal campeonato. Talvez
ele joga em todas as cartas, tudo, cada jogador vai dar tudo o que tem no principal campeonato do continente, que é a Libertadores. Então, por isso que eu acho que o Botafogo, que o Flamengo pode ser campeão da Libertadores. O Grêmio é isso que você falou. Além de ser copeiro, além de ter o Renato, que é especialista nessas coisas, é o seguinte, vê a escadinha. O Renato pegou o time na Série B, pulou para a Série A, ganhou o campeonato, né? Ganhou 4 vezes o campeonato gaúcho, né, o Renato. Subiu da Série B para A, né? Esse ano já foi heptacampeão, né? E o Grêmio é o time no Brasil dos grandes que está em plena ascensão. O Grêmio está em plena ascensão. Saiu da B, passou para A, vem ganhando o campeonato gaúcho e está subindo. O Grêmio está subindo. Por isso que eu acho que o Grêmio nessa Copa do Brasil pode surpreender. E o Atlético Paranaense é isso. Aniversário, 100 anos, é time bom mesmo, o treinador é bom. Enfim, é um time muito competitivo na Sul-Americana. Por isso que eu acho esses times aí. Não estou falando que esses times são muito melhores que os outros, mas eu acho que esses times são mais preparados que os outros, melhor preparados que os outros, cada um na sua característica. Uma coisa interessante, Marília, nenhum de nós botou um dos times ganhando 2 competições. E a gente já teve aqui o Flamengo ganhando a Brasileira Libertadores e já tivemos o próprio Flamengo também, aí com o Dorival, ganhando Copa do Brasil e Libertadores. Nós não apostamos em nenhuma dobradinha. A gente acha que cada campeonato terá um time diferente. Eu vou me defender só. Por que eu não coloquei 2, apesar de achar que o Flamengo é favorito? Se fosse contar todas as competições, eu acharia o Flamengo. O calendário desse ano, e não estou falando da data FIFA, ele impõe finais quase que acumuladas no final do ano. E acho muito pouco provável que os times consigam dosar isso no final do ano se eles tiverem chances em todos. A final da Copa do Brasil é em outubro, a final da Copa Libertadores é no último final de semana de novembro e a final do Campeonato Brasileiro na primeira semana de dezembro. Então, depois da Copa América, haverá uma acumulação de jogos que eu acho difícil. A gente nunca teve um time que ganhou as 3 frentes, né? Difícil a tríplice coroa. Mas o fato das finais estarem muito pertinho no final do ano, eventualmente, dependendo como o time estiver num campeonato ou no outro, imagino que não vai conseguir manter a mesma performance, a não ser que o Campeonato Brasileiro tenha uma coisa, como a gente viu com o Botafogo, mas mantendo uma vantagem aberta no primeiro turno, que seja possível mantê-la no final do campeonato. É só por isso que eu não coloquei o Flamengo em 2, senão eu teria colocado. Mas, Renato, eu fiquei curiosa que você colocou. Fiquei curiosa que você colocou o Galo de campeão brasileiro e o Milito acabou de chegar, ele nem sabe onde está o Cuiabá. Como é que você acha que ele vai fazer a logística toda? Não sabe, mas já foi campeão. Ele tem estrela de campeão. É o primeiro título dele, ele está no início da carreira, tá? É o primeiro título dele. Eu acho que ele pode dar certo, sim. E eu lembro uma coisa curiosa, nós estamos falando aqui que a gente não botou praticamente ninguém dobrando e você lembrou que ninguém fez a tríplice coroa. Nesses últimos 5 anos, que são anos impressionantes do domínio da dupla Flamengo e Palmeiras, eles praticamente dividem dividem e igualam os títulos, né? 2 brasileiros para um, 2 Libertadores para um, uma Copa do Brasil para cada um, praticamente dividiram ao meio. O único ano em que eles não dividiram tudo, o Atlético Mineiro, já o Atlético Mineiro do Hulk, quase fez a tríplice coroa. O Atlético Mineiro ficou a um jogo da tríplice coroa. Se ele tivesse ido para a final contra o Flamengo, e não o Palmeiras, de Montevidéu, ele teria a chance de ter ganhado os 3. Por incrível que pareça, foi o que mais perto chegou da tríplice coroa, foi o Atlético Mineiro. Eu acho esse time do Atlético Mineiro muito forte. Muito forte. Até o Gustavo Scarpa, que não estava ainda se encontrando, né? Tinha feito a opção pelo Atlético Mineiro, porque disse que no Flamengo ele ia ser reserva, no Atlético Mineiro ele ia ser titular. Conversa, ele estava de reserva direto no Atlético Mineiro. Mas ontem entrou e fez o gol que, vamos assim dizer, carimbou o título do Atlético sobre o Cruzeiro. Eu acho o Atlético um time muito forte e acho que o Atlético não vai ter grandes problemas na Copa América. Os outros clubes terão. O Flamengo é o que vai ter mais disparado, mas o Palmeiras provavelmente vai ter mais problemas do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, os craques dele, o Hulk e o Paulinho, não são mais convocados, não são mais jogadores de seleção. E os estrangeiros que ele tem também não são tão fundamentais assim, e nem sei se vão ser convocados.
Então, no brasileiro, eu acho o Atlético Mineiro forte por causa disso. Para mim, ele é o terceiro time mais forte. Para mim, por, vamos dizer, elenco. E qual seria? Flamengo e Palmeiras quase iguais, Flamengo um pouquinho na frente, tá bom? E o Atlético Mineiro em terceiro ali, próximo do Palmeiras. Como eu acho que ele vai ser o que vai ter menos problemas na Copa América, por isso é que eu botei Atlético Mineiro. E aí a gente vai chegar justamente na questão que você estava falando. Como os outros vão ter problemas, provavelmente vão concentrar no final do ano na Copa do Brasil e na Libertadores. Porque o brasileiro já está meio difícil, a Copa do Brasil e Libertadores nós somos fortes, vamos aqui. Então, eu vi dessa maneira. Claro, tudo isso pode mudar. O Flamengo pode, de repente, com reserva, ganhar os 9 jogos. Imagina, aí com que cara que eu fico. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a tendência é isso aí. Por isso é que eu botei Atlético, Flamengo na Libertadores e Palmeiras numa Copinha do Brasil. E está muito bom, viu, Alicia? Lamba os dedos. Não venha me reclamar, não, que uma Copa do Brasil já está de bom tamanho. Sem ganância, Renato, sem ganância. Eu gostei que todo mundo dividiu aqui. Ninguém foi com muita sede. Ninguém foi com muita sede ao pote. A gente está fazendo previsões e o Thiago arrancou da gente só esse print. É para no final do ano a gente não passar tanta vergonha. Mas né, a gente está aqui, quem sai na chuva, eu diria Vicente Mateus, é para se queimar. Então, se o Galo vai ser. Desculpa, Casão, se o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro para você e o Palmeiras vai perder o Hendrick, quem vai ser o craque da competição? Craque da competição está lotado aí a candidatos, né? No Flamengo tem um monte lá, candidatos a craque da competição. Tem que escolher um do Palmeiras. Escolheu. Não. Então, o craque do Palmeiras da competição. Isso. Se não contratar ninguém, cara. Não tem nenhum jogador assim acima da média. São todos bons jogadores, mas num plano mais normal, né? Mais normal. Dependendo do esquema tático, tá? Porque o Flaco Lopes foi artilheiro do Campeonato Paulista. Se o Abel armar um esquema para o jogador alto na área, como ele fez ontem, aquela jogada do segundo gol, é jogada ensaiada do Abel. Coloca no segundo pau para o Flaco Lopes, ou ele cabeceia para o gol, ou ele ajeita para o meio da área. Esse jogador pode ser determinante para ganhar o título brasileiro. Não é um jogador altamente técnico, mas se o esquema for para ele, pode ser um grande destaque do campeonato. Caso o Palmeiras não contrate ninguém assim num nível maior para entrar no lugar do Hendrick, né? Pode ser até que vá atrás de alguém, quem sabe. Mas nesse time de ontem, se você tirar o Hendrick do time, você vai olhar um time super coletivo. Com o Hendrick, é um super coletivo com o Hendrick. Sem o Hendrick, é só um time super coletivo. Que é o forte do Palmeiras, o coletivo. Mas o Hendrick é aquele cara aquele garoto, né? Que desequilibrou na reta final do Brasileiro e desequilibrou também aí na reta final do Campeonato Paulista. E desequilibrou nos 2 amistosos da Seleção Brasileira. Não é que desequilibrou pelo futebol brilhante. Desequilibrou porque entra lá e faz gol. Entendeu? É muito diferente. Marília, eu vou... Vai, Alicia. Eu vou aproveitar essa pergunta para falar também sobre o Campeonato Brasileiro e os elencos, porque na linha do que falou o Renato do impacto dos desfalques, eu acabei colocando o Palmeiras na Libertadores e o Flamengo no Brasileiro, até porque né, os dois têm dividido um ou outro com uma certa consistência, muito por causa do elenco, porque o Palmeiras vai sofrer muito com a Copa América também, né? O Palmeiras deve perder Piquerez, Gustavo Gomes, pode perder o Murilo, deve perder o Richard Rios também, né? O Palmeiras, Rafael Veiga, a gente não sabe, mas o Palmeiras tem já vai ter perdido o Hendrick e a partir da Copa América para sempre. Então, é um time que ali do seu sistema defensivo, né, perde praticamente todo mundo. Então, é um time que não sei se aguenta o tranco do Campeonato Brasileiro inteiro. O ano passado conseguiu muito também, graças ao Botafogo, que desistiu do campeonato, né, a partir daquele momento ali da virada do 4-3. Então, eu acho que o Abel, com essa capacidade de foco que ele tem, mesmo sem o Hendrick, ainda tem a capacidade de vencer mais uma Libertadores. No Campeonato Brasileiro, eu acho que essas 9 rodadas vão pesar para todo mundo, mas vão pesar muito
porque o Palmeiras não tem, né, essas peças de reposição, e eu tô com o Casão. Se o Palmeiras não contratar ninguém no meio do ano, assim, pode ser um Rafael Veiga, que precisaria jogar muito mais do que jogou esse ano, né, não demonstrou esse grande futebol ainda, mas pode ser esse cara, né, o Dudu, que volta, o Piquerez fez uma partida belíssima ontem, mas assim, dificilmente vai ser o craque do campeonato, mas eu acho que o Palmeiras, para competição longa, sofre, e o Tite tem esse retrospecto muito bom aí de competição de tiro longo. Mas apostar agora, o Thiago, eu falei para ele que eu vou dizer que foi contra a minha vontade, a força, porque eu não queria fazer essa não interessa. A gente quer o print, a gente quer Marília, passar essa vergonha. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa sobre o Campeonato Brasileiro? Sobre a Copa, que os jogadores, os times perderem muitos jogadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai começar intensamente. Esses grandes times vão querer fazer muitos pontos antes de chegar à Copa América. Vai ser uma disputa, assim, o sprint vai ser no início. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, os times que são mais favoritos, que possam ser campeões, eu acho que eles vão entrar rasgando o campeonato. Vão entrar para tentar fazer o máximo de pontos possíveis para talvez, de repente, um deles não ter problema durante a Copa América, entendeu? Vai empatar um jogo ali, perder o outro ali e tal, mas se fizer um número de pontos suficiente, vai conseguir se reerguer e dar continuidade depois da Copa América. Eu acho que vai ser uma etapa, esse brasileiro eu acho que vai ser até junho, pode ser? Né? 2 de junho. 2 de junho. Aí para. 2 de junho. Até 2 de junho, uma corrida maluca, aquele desenho, uma corrida maluca. Todo mundo tentando passar para lá, para cá, para cá, fazer ponto. Durante a Copa América, vai ser aquele negócio, né? Os times vão ficar com medo de perder. Aqueles que não são favoritos vão para cima de quem é favorito, porque os favoritos vão estar desfalcados um monte de times. Então, times que não iriam para cima do Flamengo com o time titular, vai para cima do Flamengo sem os caras que são convocados. E quando eles voltarem, é outro campeonato. Vão ser 3 tipos de campeonato. Antes, durante e depois da América. Por isso que é difícil saber quem vai ser campeão. Porque é um campeonato diferente. Sem a Copa América... Não, desculpa, é que eu só ia complementar que esse começo do Campeonato Brasileiro, ele coincide com a primeira fase de grupos, tanto de Sul-Americana como de Libertadores. Então, até o dia 2 de junho, os times fazem ainda 5 jogos de Campeonato Sul-Americanos, 9 de Brasileiro e 2 de Copa do Brasil. Sorteio que deve sair para ter. Tem jogo para esses times de Série A que tem calendário até o dia 2 de junho, ininterruptamente, meio de semana e final de semana. Então, também vai ter que ser dosada essa primeira fase, ainda que tenha grupos mais acessíveis, como é do Flamengo e do Fluminense. A gente falou pouco do Fluminense, mas o Fluminense joga também pela Libertadores essa semana. Tem o caso do São Paulo na então, mas por exemplo, mas eu acho começa correndo, mas já começa meio cansado, né? Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, eles vão confirmar a classificação de alguma maneira, primeiro ou segundo lugar, já em breve. Em breve, eles vão cravar uma classificação para a próxima fase. Não acho que são 2 times que vão jogar vida ou morte na última rodada, entende? Palmeiras. Isso pode acontecer com o Grêmio também, que pega agora um time fraco, né? O Galo também, que já ganhou de goleada fora. Então, esses times, eles estão desenhando uma possível classificação antecipada, independentemente de ser primeiro ou segundo na Libertadores, entende? Eu acho, pelos grupos e pela qualidade dos nossos times aí. Temos divergências? Não. Tem divergência. É interessante que Flamengo e Palmeiras, que serão candidatíssimos a tudo, vão se enfrentar logo no início do Campeonato Brasileiro, os dois tendo jogos da Libertadores em seguida. Eu quero ver o que eles vão fazer. Vão poupar no Brasileiro? Porque isso aí eu não me iludo, né? O time que está indo bem na Libertadores, ele vai priorizar a Libertadores em relação ao Brasileiro. Não tenha dúvida disso. Porque, por mais que o Brasileiro seja legal, seja importante, tá? O grande título do continente é a Libertadores. Então, nós estamos cansados de ver isso. Todo mundo acaba fazendo isso.
Chega na hora H, olha, vou priorizar o mata-mata, vou priorizar a Libertadores. Mas, Renato, esses times fazem isso quando passa para o mata-mata. Quando passa para o mata-mata, eles começam a priorizar a Libertadores. Mas se você fizer três vitórias seguidas na fase de grupos, por exemplo, Flamengo, se ganhar 3 jogos, são 9 mais 1, 10. Meu, tá um passinho da outra fase, entendeu? O Palmeiras é a mesma coisa. Empatou. Oi. Não, eu ia dizer, eu concordo com o Renato, que e com o que a Marília falou antes, dessa complexidade, porque é o que você falou, é o tempo que tem para ganhar gordura no Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, é o tempo que tem para classificar na fase de grupos, né? E para Palmeiras e Flamengo, tem a busca pelo primeiro lugar geral, inclusive, né? Não basta classificar em segundo, né? E aí você pega, por exemplo, aquela sequência que eu falei do Palmeiras, que eu vim olhar aqui, o Palmeiras pega o Inter, o Flamengo, o Independente Del Valle fora de casa e depois o São Paulo no Morumbis. Então, assim, vai poupar onde, né? Essa matemática aí, de onde investir, porque eu concordo, é a hora de acumular pontos. Mas quem conseguir gerenciar essa conta, essa dinâmica dos jogadores e do rodízio é quem vai se dar bem. Essa história, você já falou aí, a coincidência. O Palmeiras pega o Flamengo e em seguida viaja para pegar o Del Valle. É um dos jogos difíceis. Travou tudo? O que aconteceu? Estão me ouvindo ou travou? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não. Então, você está me ouvindo, Renato? Eu estou ouvindo, Casão. Então, beleza. Então, quer dizer, você vê, Palmeiras, Abel faz o quê? Poupa contra o Flamengo para jogar o jogo mais difícil, que é contra o Del Valle fora? Ou não poupa? O Flamengo, não me lembro exatamente qual é o adversário, mas na mesma sequência que o Palmeiras pega o Del Valle, o Flamengo pega um dos adversários dele também. E não sei se é fora. Eu acho até que é o jogo de La Paz. O Flamengo pega o Bolívar fora. É o Bolívar fora. É o jogo mais tem chance de perder. É o jogo de La Paz. É uma complicação. Eles vão sofrer. E depois pega o Botafogo. E depois pega o Botafogo. Aliás, que coisa engraçada. E antes de pegar o Palmeiras, pega o São Paulo. Ninguém votou no Botafogo para coisa nenhuma, né? Não vai dar. O Texton parece que vai fazer agora com esse novo treinador uma tática com a inteligência artificial. Renato, nem o Corinthians entrou na parada. Nem o Corinthians entrou na parada. Nem a rapinha da Sul-Americana meteram o Corinthians lá. E eu não é por nada, não, mas eu acho que vocês que estão nas disputas das cabeças, sabe aqueles corredores que largam na frente, os corredores de elite, então eles saem na frente e o resto sai atrás. E aí tem um espectador olhando esses corredores de elite que vão se estapinhar aí nesses próximos 55 dias no Brasileiro e na Libertadores, porque a temporada europeia está acabando. E a quantidade de jogadores brasileiros que têm se machucado tem aumentado um tiquinho. Então, o Dorival quer mesmo que vocês façam muitos pontos na fase de grupos da Libertadores, que vocês se destaquem muito nas primeiras 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, para ele poder justificar as convocações de Ayrton Lucas, Rafael Veiga, Pedro, se o Gerson tiver voltado, Gerson... E todo mundo mais que estiver se destacando aqui, porque a gente tem a Copa América e a gente sabe que no final da temporada europeia tem os brasileiros... Marília, nessa confusão toda de Copa América, pode sobrar Corinthians na fita. Então, Gabzão, eu tô me esforçando, eu vou ajudar o Dorival. Aqui ele tá jogando muito, aqui ele tá jogando muito. Alguma coisa a gente tem que fazer, Gabzão, para sobreviver. Eu vou começar a escrever convocações, até a convocação. Isso, Gabzão, vamos lá. Convocações. Vamos fazer a nossa. Não, eu só vou mandar um WhatsApp por semana pro Dorival. Dorival, você viu os números desse jogador e daquele? Vou ajudar para a seleção brasileira ganhar a Copa América.